Olá, bem-vindo ao programa Câmbio. E hoje nós vamos falar sobre conversibilidade da moeda. É fácil fazer isso aqui no Brasil ou não? Para você que quer saber o que é conversibilidade, o que é moeda conversível ou não conversível, lembra que eu tenho um curso aqui na Infomoney. Você pode entrar lá no Infomoney Cursos, como investir em dólar. Lá você vai entender um pouquinho mais disso, mas não vai fazer isso agora não, porque agora fica aqui com a gente que eu vou conversar com um craque na parte de legislação cambial, que é o Rodrigo Vieira, da PG Advogados. Tudo bom, Rodrigo? Tudo bem, Gustavo. Prazer estar aqui de novo falando com você. Obrigado. Rodrigo, então, para a gente começar, assim, recentemente o Banco Central aí lançou uma iniciativa, começou a comentar sobre uma possível conversibilidade do real aí para frente, tornar o real conversível, o que em outras palavras, o que ele quis dizer também, que falou, é que os brasileiros poderiam ter conta corrente em dólar aqui no Brasil. Como é que você vê essa mudança em relação à legislação cambial atual que a gente tem hoje? Isso é fácil de fazer? Olha, Gustavo, não é fácil de forma alguma. Pelo contrário, é mais complicado do que as pessoas poderiam imaginar. Hoje, a gente tem grande parte das normas cambiais em resoluções do Conselho Monetário Nacional, em circulares e outras regras do Banco Central do Brasil, que eventualmente poderiam ser mexidas para que o nosso ambiente regulatório vai caminhando num sentido de simplificação para, enfim, permitir a conversibilidade no futuro, mas a gente tem leis como a Lei 4131, o decreto que regulamentou a Lei 4131, a própria Lei 9.069 do Plano Real que trata de aspectos cambiais, a Lei 11.371, que teriam que ser alteradas e envolveriam aí um processo de aprovação no Congresso Nacional. E outra coisa que deve ser levada em consideração é que, pela sua própria natureza, as normas cambiais se relacionam com outras normas de natureza aduaneira, de comércio exterior, com normas tributárias, até com normas de propriedade industrial, quando a gente fala de remessa de royalties, por exemplo, para o exterior, de registro de contratos no NPI. Então, acaba se tornando uma questão multidisciplinar e eu acho que algumas autoridades, algumas autarquias terão que ser envolvidas nessa discussão inteira. Tá, e aí vira quase uma coisa, do que eu entendo, assim, uma coisa quase uma reforma da Previdência como a gente está vendo hoje, né? É um processo legislativo complexo, abrangente e, obviamente, isso vai ser considerado no contexto macroeconômico, no contexto de como é que está a estabilidade da nossa economia, se apresenta crescimento contínuo, inflação controlada, como é que está o volume das nossas reservas, porque a conveniência, a oportunidade de fazer a conversibilidade, obviamente, depende de tudo isso para que a gente não aumente ainda mais a volatilidade da nossa moeda se fizer isso num contexto desapropriado. Então não é uma discussão fácil. Tá. Uma discussão que vai demorar aí algum tempo e um processo de negociação grande, na minha opinião. Tá. Dá um exemplo prático de como é que a legislação hoje é e como é que ela teria que eventualmente mudar, né? Como é que alguma operação de alguma empresa... Por exemplo, a quantidade de operações de câmbio que você tem que fazer numa determinada operação societária. Se você quiser fazer o aumento de capital no exterior, dando como pagamento ações que você detém de uma empresa brasileira, você tem que fazer operações simultâneas de câmbio, mesmo que sem movimentação financeira, para registrar uma saída de recursos do país para um investimento no exterior e uma entrada de recursos do mesmo valor para um investimento do exterior no Brasil. Mesmo que você não tenha fluxo de dinheiro. Mesmo que não tenha fluxo de dinheiro, mesmo que não tenha movimentação de recursos, você tem que registrar essa operação através de um agente autorizado, de um banco autorizado a operar no mercado de câmbio, para que você tenha o registro declaratório eletrônico de investidor externo direto para depois poder fazer qualquer tipo de retorno desse capital. E a razão disso, como você estava falando, é um pouco talvez tributária também, é isso?
Ou não só? Se você considerar que você tem a parcela do IOF que incide sobre operações de câmbio, o IOF é um tributo misto aí de arrecadatório para fiscal para ajudar no controle das reservas. Esse é um aspecto a ser considerado. Outro aspecto da manutenção do registro seria para fins estatísticos, para o Banco Central ter uma noção do que existe de capital exterior, de capital estrangeiro no Brasil, qual é a probabilidade de saída, quais são esses volumes, para ajudar numa eventual previsão de balanço de pagamentos, para adoção de políticas macroeconômicas de médio e longo prazo. E, inclusive, isso, se não me engano, já chegou até a ser recomendação de FMI lá atrás e tudo, em estágios anteriores de tentativa de estabilização de economias emergentes. Tá, para que ele tivesse um controle e soubesse daquele bolo de dinheiro que está entrando aqui no Brasil, isso é disso, isso é disso, isso é disso, isso é disso, para que ele pudesse saber o quão isso poderia ser afetado com alguma problema no país, né, fiscal. Por exemplo, antigamente já foi necessário para você mudar um investimento de investimento externo direto para um investimento portfólio, né, para investimento em ativos, por exemplo, em bolsa de valores, tem que fazer operação de entrada e saída de recursos e tal. Então, tem algumas burocracias, o registro dos contratos no INPI, quando prevê pagamento de royalties e transferência de tecnologia e tal. Então, assim, por isso é que eu falo que as coisas são um pouco coligadas e que uma eventual alteração para uma simplificação grande é uma questão mais complexa e multidisciplinar. Mas eu acho que é o seguinte, a gente não precisa caminhar nem a um processo rápido chegar à conversibilidade total da moeda. Conforme a gente falou, depende muito desses aspectos macroeconômicos e do momento oportuno. Nesse momento que a gente está vivendo de desburocratização, de simplificação da atividade empresária no país, é o momento ideal, como já foi até assinalado pelo presidente do Banco Central, e deve chegar alguma medida em breve, um projeto de lei, algum tipo de coisa, para começar a adotar isso para quando for o momento certo, essa implementação. Obviamente vai depender da agenda das outras reformas que estão aí no Congresso. Não adianta querer mudar tudo ao mesmo tempo, porque não consegue, né? Tem que ser passo a passo, né? Imagino que sim. Falando um pouquinho da legislação cambial, Rodrigo, ela é uma legislação que vem da década de 60, 70, eu acho que a base dela, né? Você teve algumas atualizações durante esse período aí, desde a década de 70, significativas, ou foi só, quase como dizer assim, remendos dela que foram feitas? Para ser muito sincero, não vou revelar aqui a idade, mas eu não lembro muito, não estava nem atuante no mercado lá atrás, nessa regulamentação de 1970. Eu lembro muito, por exemplo, acho que do início dos anos 2000, quando o processo de registro de capital estrangeiro passou a ser feito de forma automática no Sisbacen e todo mundo tinha chamado certificado de papel, em que você tinha realmente como se fosse um documento oficial em papel, moeda, em que você pedia autorização para receber investimento externo, aí você tinha autorização de entrada para poder fechar o câmbio, você ia no banco negociar a taxa da moeda e o gerente carimbava naquilo ali, dessa autorização ele converteu tanto em tal data a uma taxa. Teve toda uma migração de um estoque de certificados em papel para o sistema, conferindo da agilidade. Eu acho que em algum momento o Banco Central percebeu que seria importante nessa atividade deixar um pouco da responsabilidade com os bancos e com os agentes de câmbio. Então, na última alteração das normas que ocorreu, resolução, teria que lembrar o número, 35 alguma coisa, o Banco Central jogou a responsabilidade pela fundamentação econômica e legalidade para o banco interveniente responsável pelo fechamento daquela operação de câmbio. A gente já teve, por exemplo, recentemente, a regra do Banco Central que permitiu que os contratos de câmbio fossem assinados por qualquer meio eletrônico em que as partes tivessem confiança a respeito da formalização da operação e não apenas pelo sistema certificado digital do sistema de chaves públicas. Você tem, não, o que eu consigo entender assim, que você tem tido mudanças, né? Não é uma coisa que está parada desde lá da década de 70, você tem tido melhorias, no nível de regulamentação do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central, sim. Mas a Lei 4131, que fala da necessidade de registro, que fala que as operações de empréstimo, juros, arrendamento, essa lei é de 1962.
tem algum tempo que ela não passa por alguma alteração significativa. A Lei 11.371, por exemplo, ela permitiu a descontaminação de capital para aquelas empresas que tinham, por algum motivo, capital social estrangeiro não registrado no Banco Central, fazer um registro declaratório, mas na contabilidade da empresa, fazer um registro declaratório informando a existência daquele capital para você poder utilizar aquilo como base de cálculo para remessa de recursos para o exterior, de repatriação. Tá. Então, assim, alguns andamentos tiveram, mas a base regulatória mesmo, ela é bem antiga. E é o que teria que ser mudado para tornar a moeda conversível, né? Ou você acha que poderia tornar a moeda conversível só com mudanças na CNN? Não, eu entendo, por exemplo, que a Lei 9.069 que trouxe o Plano Real era dar curso forçado ao real, como moeda do país. Você permitir que cidadãos brasileiros residentes domiciliados para fins fiscais no Brasil tenham uma conta corrente em reais e passem a utilizar essa conta corrente para fazer pagamentos como reserva de valor, esse tipo de coisa, ela vai... Você vai ter que alterar essa lei. Vai ter que alterar essa lei e, eventualmente, outras leis que diz respeito à tributação Então não é uma coisa que estaria... Não, isso é uma coisa importante, porque não é uma coisa que estaria sobre a tutela só do Banco Central, nesse sentido, né? Não, como você comentou antes. Eu acho que é uma negociação com o Congresso. Muita coisa. É uma negociação com o Congresso. Tá. E aí, vem a dificuldade política e momento político para você conseguir fazer isso. No momento oportuno, tem que olhar não apenas o momento macroeconômico para poder fazer essa operação, como o momento do que está em pauta no Congresso, o que é prioridade, o que não é, ter uma previsão de que estudos vão embasar, quais são os efeitos dessa mudança. Quer dizer, é um processo de negociação mais complicado do que se imagina, na minha opinião. Tá. Mas de qualquer forma, na tua opinião, eu imagino que seja também um caminho positivo caso seja tomado, né? No Super positivo para a simplificação, para a inclusão do Brasil, a abertura da nossa economia, você ter residentes com conta em dólar para fazer transferências lá para fora a partir da sua própria conta corrente aqui, sem necessariamente ter que fechar uma operação de câmbio num determinado contexto, para estrangeiros terem facilidade maior para ter contas em dólares no Brasil. Ou vice-versa. Também, né? Se ele era conversível, ele poderia ter conta em reais. Pode ter conta em real lá fora, algum tipo de coisa. Hoje a gente de estrangeiro tem conta aqui, se não me engano, em casos de indústria de seguros, indústria de infraestrutura, que são os casos mais recentes de alteração das normas, mas abrir isso e o inverso do estrangeiro ter conta em real lá fora também. Tudo isso dá dinamismo, dá simplicidade, significa abertura econômica, né? Seria muito, muito importante. O que dá para a gente fazer agora, o que é importante que seja feito agora, é começar o processo de simplificação. E isso o Banco Central, aí, analisando todas as regras que tem, sejam resoluções, sejam circulares, cartas circulares, o que der para limpar, o que der para simplificar, já ajuda muito no dia a dia. Já resolve bem, né? Depois a gente passa por uma fase de negociação com o Congresso, mas com as normas infralegais já preparadas para um contexto mais simples. Depois tem essa negociação com o Congresso e a parte decidir o momento da implementação. Tá. Uma coisa curiosa que a gente sempre acaba comentando e que acho que vale a pena a gente conversar também é que advogado vai ter trabalho aí por muito tempo, né? Por muito tempo. Tem muita reforma para ser feita. E aí não vou nem entrar na parte que você sabe que eu gosto muito, que é a parte de novas tecnologias e como isso muda as relações jurídicas. Se a gente começar a discutir aqui transferência de valor via cripto, a gente entra num mundo completamente novo. Exatamente. E não é o objeto hoje, mas é que tem muito bom trabalho para advogado, tem. Quem escuta falar que a profissão do direito vai ser sublimada e acabar com a inteligência artificial, com esse tipo de coisa, isso vai ser para as tarefas repetitivas, para as tarefas diárias de menor complexidade, que nenhum millennial consegue fazer durante muito tempo. Você pediu o cara para fazer isso durante três semanas seguidas, ele fica entediado e quer alguma coisa de maior pertencimento, de maior propósito. Mas tem muita coisa para discutir, muita coisa para arrumar ainda. Tem muita coisa para arrumar, né? A gente está num mundo muito dinâmico e acho que até a conversibilidade do real vem um pouco nisso, né? De dar mais dinamismo à economia brasileira, mas para isso você tem que arrumar toda essa regulamentação que está... E até competitividade para a moeda oficial. Até competitividade, concordo. Para a moeda oficial. Concordo. Você está vendo essas tecnologias e o mundo se globalizando cada vez mais. Isso. E se você ficar fechadinho aqui, você vai ficar para trás nessa discussão. Né? Quem não for moderno tende a sofrer mais
os efeitos da disrupção tecnológica no seu mecanismo de transferência de reservas e acumulação de valor. Sim, sim. Essa frase é importante. É. Voltando ao tema de câmbio, quando a gente está falando assim dessas transferências e tudo, a legislação brasileira tem ela se baseou em algum outro país? Tem algum país que seja parecido na essência lá no começo ou com a gente em relação a isso? Ou é uma coisa jabuticaba única nossa mesmo, Rodrigo? Eu não sou um expert em operações de câmbio de outros países, mas eu tendo a dizer que pela nossa tradição como eu diria, de criatividade. Seria muito de ter leis e regras abrangentes e detalhistas, né? Um controle muito grande. Um controle muito grande de um aspecto que já foi muito importante lá atrás, quando a nossa economia era mais instável e os controles dos fluxos eram muito importantes, somada ao viés arrecadatório de controle de operações de comércio interior e cruzamento de informações para saber quem está mandando dinheiro para onde. Tudo isso me faz dizer que eu acredito que a nossa regulamentação seja bem mais complexa e abrangente do que a média que a gente poderia imaginar. Tá. Num país do nosso tamanho, com a complexidade da nossa economia. Tá, isso aí traz todos os percalços que a gente vê aí de você ficar com comércio exterior pequeno, com fluxo de capitais pequenos, dificulta, né? A gente percebe isso porque, por exemplo, quando a gente conversa com um investidor estrangeiro, por exemplo, interessado em fazer um investimento direto no mercado de capitais aqui, ou eventualmente até fazer um registro que não seja no mercado de capitais, mas uma participação direta para um valor menor, ele acha que não compensa vir no Brasil e sujeitar o registro e passar as informações. Burocracia. Burocracia para depois poder mandar esses registros de volta, ou a necessidade dos câmbios simultâneos para poder fazer um ajuste na participação que tem. Então eles acabam pedindo para o veículo brasileiro ou fazer uma ônibus account lá fora, em que ele coloca na conta e essa conta traz o investimento para cá, ou para um caso de participação direta. Tá. Por uma participação direta, constituir um veículo lá fora para receber o investimento, depois esse veículo manda o dinheiro para o Brasil. Tá. Porque dependendo do volume da operação, dependendo da frequência com que esse cara vai acessar o mercado brasileiro. O que você está dizendo assim, para mim, assim, essa mudança em termos de conversibilidade do real vai gerar negócios novos e destruir alguns que estão aí nesse sentido, né? Essa história da ônibus account, se o cara tiver facilidade de entrar, ele não precisa mais, né? Não precisa criar lá um veículo lá fora para reunir todos os investidores, para esse veículo ser pro forma um único investidor. Né? Ele já entraria direto, né? Não necessariamente você vai precisar que uma empresa brasileira constitua uma holding lá fora, mova sua base de acionistas, inclusive brasileira, lá para fora, para receber investimento de um fundo estrangeiro. Tá. Você tocou num ponto que é interessante, que essa parte da conversibilidade, até por conta de algumas outras legislações, você tem várias startups que acabam tendo a principal fonte de financiamento lá fora e constituem holdings lá fora para captar aqui dentro, né? Essa mudança na legislação cambial eventualmente mudaria um pouco esse cenário também, né? Eu acho que somada a outras coisas, sim. Não é a questão cambial e a dificuldade de registro a única questão pela qual, por exemplo, as startups vão lá para fora para receber uma captação de investimentos. Tem muita questão relacionada à responsabilidade do sócio, a facilidade com que se faz a desconsideração da personalidade jurídica. Tá. Por exemplo, aqui no Brasil, no contexto de justiça do trabalho, é mais comum que a gente imagina você ter um bloqueio de conta de um sócio por conta de uma dívida. Ele desconstitui a pessoa jurídica e vai no sócio direto. Né? E isso muitas vezes o investidor quer evitar. Você tendo um investimento numa jurisdição que trata a questão da personalidade jurídica de uma forma mais segura, você tende a dar mais segurança para o investidor. Concordo que a questão cambial é importante, mas não é a única. Não é a única, isso. Então, você teria outras coisas para nós. Tem bastante reforma para vir para frente. Tem então, muita coisa para fazer, muita coisa para fazer. E volta naquele ponto, advogado vai ter muita coisa aí para fazer para frente, né? Porque tem muita coisa na legislação brasileira para tentar
descomplexizar, né? Sei lá como é que é a palavra, mas tentar desburocratizar, deixar o negócio mais fluido, mais fácil, sim. mais coisa. Mas ainda bem que a gente está nesse cenário atualmente, né? Então, a legislação cambial, o cenário é esse, deixar o negócio mais fluido, né? O cenário é esse, deixar mais fluido, deixar mais simples, é diminuir o número de normas, é simplificar o que existe agora em termos de regulamentação de CMN, de Banco Central, ver o que foi já editado lá atrás e que talvez não faça mais sentido, naturalmente já tenha caído em desuso porque o mercado na prática tomou uma ou outra conformação e aquilo não se aplica mais. Tá. Mas esse espaço existe para ser feito e deve ser feito o quanto antes para que essa conversibilidade total num médio prazo ou num longo prazo não seja apenas assim um wishful thinking, mas realmente aconteça. Tá bom. E você acha que daí, voltando a esse ponto, você acha que alguma coisa tem que mexer CMN, Banco Central? Uma outra estratégia, que a gente até voltando na ponte de tecnologia, não dá para implode tudo e faz de novo? Não é mais fácil. Para a tecnologia a gente vê um pouco isso, né? Aquelas estruturas totalmente disruptivas que viriam com o negócio. Então assim, a partir de hoje funciona desse jeito. Em termos de regulamentação, legislação, não dá para fazer isso? Olha, por conta dessa questão de multidisciplinariedade que eu já falei, acho que não dá para mudar de um dia para o outro. Tem que ter um período de transição. Né? Até porque os agentes têm que ajustar sistemas, tem que, eventualmente, operações já contratadas que estão em curso, tem mecanismos de acompanhamento, por exemplo, da Receita em relação a exportações e importações, em relação a remessas de recursos que são enviadas para o exterior. Teria que aprimorar um pouco esse tipo de controle para que tivesse mais liberdade. Eu pergunto até, Rodrigo, principalmente tem algumas discussões que eu tenho na parte de câmbio aqui, com algumas pessoas que vieram, na parte da liquidação D2 do câmbio. Né? O câmbio até hoje é liquidação D2, por conta do sistema SWIFT, etc. Mas já tem tecnologia para fazer câmbio instantâneo, né? Trocar dólares por reais, euro por reais, instantaneamente. Então, assim, não vai vir aquele de D2 para D1, já vai vir de D2 provavelmente para D0, a liquidação de câmbio. E legislação eu entendo que é um pouco mais difícil, né? Porque é uma coisa que não é sistema, né? Não é numérico. Agora, esse tipo de coisa é bem operacional. Ajustar esses prazos para liquidação de operações, tendo em vista as tecnologias disponíveis e amplamente utilizadas, isso é mais fácil e não precisa de um processo legislativo. Sim, mas eu pergunto pelo seguinte, você vai pegar a parte de legislação de desburocratização do mercado de câmbio, uma boa parte dos negócios são operacionais, né? São operações. Existem operações, como é que faz, etc. Não poderia simplesmente... Sinceramente, não sei se dá para implodir. Eu estou sendo aqui provocativo. Eu acho que tem muita coisa que dá para simplificar. Tá. Se você pegar as normas e ler o que está lá, cada detalhe daquilo, você fala assim, o que realmente está sendo utilizado, que tipo de operação que realmente está sendo feita, já vai dar uma boa limpada. Tá. E depois disso, eu acho que dá para sobrar uma regra infralegal, que aí vai depender de Congresso, bem mais simples, etc. Não uma infralegal, mas assim, um conjunto de resoluções circulares na área cambial mais simples. Talvez tenha que adaptar também portarias da Secretaria de Comércio Exterior, talvez tenha que adaptar uma instrução normativa da Receita, talvez tenha que ajustar uma regra, uma portaria do NPI, esse tipo de coisa assim. Tem um conjunto de coisas para ser olhado no nível infralegal que já dava sim para simplificar muito. Entendi. Tá isso bom. É condição precedente, como o advogado gosta de dizer, para que lá na frente você tenha o caminho pavimentado para conversibilidade. Não, eu não sou muito fã dessas coisas 0 ou 1 também. A minha ideia foi fazer mais uma provocação aqui do tipo assim, é um processo que vai demorar e acho que esse processo de ter mudanças da CMN, Banco Central e depois entrar, é um negócio que vai demorar um bom tempo ainda, né? Então assim, eu não acho que a gente em 2, 3 anos vai ter uma moeda totalmente conversível, né? Dado todo esse processo legislativo que você está... não só CMN, Banco Central, mas legislativo. Isso aqui não é coisa para a gente estar vendo... Acho que se tiver vontade política e ambiente para fazer, uma coisa em torno de 3 a 5 anos, 3 a 5 anos. Me parece plausível. Tá. Com foco... Considerando que a economia está crescendo, que as nossas reservas estão estáveis, que a taxa de inflação está controlada, que... É uma coisa boa, então. 5 anos é um negócio, imagino... Na minha visão, é um espetáculo para você fazer esse negócio todo. Né? Então... Se tiver esse ambiente... o ambiente político para discutir essa, eu chamaria de uma mini reforma também. Eu acho que sim, seria plausível. Tá bom.
Chegamos ao final aqui, infelizmente. Pois é, mas dá para ficar aqui falando dá um para bom conversar tempo. muito. Eu vou te chamar para a gente falar sobre tecnologia ainda mais para frente. A gente conversa, emenda nesse papo aí de como é que isso está afetando o câmbio, o advogado, etc. As operações de arbitragem de cripto, aí tem um monte de coisa para a gente cripto, falar. Aí tem lote de coisa para conversar. Tá bom? Tá bom. Obrigado, Gustavo. Rodrigo. Mais uma vez um prazer. Obrigado. E para você que nos viu, muito obrigado pela audiência e até semana que vem.